E se a história de Moisés que conhecemos tivesse camadas mais humanas e silenciosas, escondidas por trás das versões tradicionais? E se, antes dos milagres e das lendas, houvesse um líder tentando elevar o próprio povo, passo a passo, em meio ao caos e às crenças primitivas do deserto? Hoje vamos explorar uma perspectiva diferente. A visão apresentada no livro de Urântia. Uma jornada que começa na dúvida, cresce na transformação e culmina em momentos que mudaram a história. Estrela que nasce no silêncio bendito. Olá! Quando a gente pensa em Moisés, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele herói que abriu o Mar Vermelho. Mas e se essa for só uma parte da história? Hoje vamos explorar um retrato bem diferente e até surpreendente de uma das figuras mais conhecidas de todos os tempos. É um lado que pode, de verdade, virar de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre ele. A imagem que a gente tem dele é quase de um super-herói bíblico, sabe? Uma figura assim, de proporções épicas, que o cinema adora. Mas será que a história por trás é tão grandiosa quanto a lenda? Vamos mergulhar um pouco mais fundo para descobrir as camadas que existem por trás desse mito? Bom, primeiro vamos falar do papel que todo mundo conhece, o libertador. Aquele homem que sozinho encarou o poder de um império para guiar seu povo da escravidão para a liberdade. É aquela narrativa clássica, né? O herói contra o sistema. E depois vem o legislador, a figura que sobe a montanha e desce de lá com um código de conduta, que não só ia governar o seu povo, mas que se tornou tipo a base da moralidade para bilhões de pessoas ao longo da história. Pensa só no impacto disso. E claro, não dá para esquecer do espetáculo, dos milagres, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito. São eventos que desafiam a lógica e que constroem essa imagem dele como um canal direto do poder divino, sabe? Alguém que realmente fazia o sobrenatural acontecer. Só que, e se toda essa imagem espetacular, quase cinematográfica, não for a história completa? E se existir uma outra versão? Uma que, em vez de focar nos milagres, foca numa revolução silenciosa, mas talvez muito, muito mais profunda. Pois é, essa outra perspectiva vem de um texto bem fascinante e até controverso, chamado O Livro de Urântia. A ideia dele não é apagar a história que a gente conhece, é mais como ajustar o foco, sabe? Para revelar uma missão para Moisés que muda completamente o propósito da vida dele. A melhor forma de sacar essa diferença é pensar assim: se a Bíblia entrega pra gente um filme de ação épico, cheio de efeito especial e drama, o livro de Urântia nos oferece um documentário de bastidores. O foco dele é outro, é na complexa engenharia da evolução espiritual de um povo. E nesse documentário, qual é o verdadeiro papel de Moisés? Bem, o livro de Urântia não o apresenta como um herói de guerra, mas como um engenheiro espiritual, um verdadeiro arquiteto, com a tarefa de construir uma fundação totalmente nova para a moralidade e para a fé. O livro chega a chamá-lo de O Incomparável Moisés. E o mais fascinante desse título é que ele não tem a ver com os milagres, mas sim com a tarefa quase impossível que ele tinha, a de remodelar a alma de uma nação inteira. E aqui está a grande virada de chave, a libertação do Egito, que a gente sempre achou que era o evento principal, aqui ela se torna secundária. O verdadeiro objetivo de Moisés, segundo essa visão, era muito mais ambicioso, libertar os hebreus das suas próprias crenças primitivas, até mesmo brutais. E como ele fez isso? Com reformas que para a época eram algo assim absolutamente revolucionário. Primeiro, ele proibiu de vez a prática bárbara dos sacrifícios humanos. Imagina o choque para uma cultura em que isso era normal. Aí ele substituiu pelos sacrifícios de animais como um passo intermediário, enquanto ensinava um conceito de Deus bem mais elevado, mais abstrato. Mas essa mudança não foi da noite para o dia, claro. A ideia de que os deuses precisavam de sangue para se acalmar, isso estava muito enraizado na mente das pessoas. Mesmo com as reformas de Moisés, essa mentalidade continuou por um tempo, o que só mostra o tamanho do desafio que ele enfrentou. Ele estava literalmente lutando contra séculos de tradição. Então, vamos colocar essas duas versões lado a lado para a gente ver bem. De um lado, o herói de ação. Do outro, o arquiteto da consciência. O contraste é impressionante. Olha só que interessante essa tabela, como o foco muda completamente. Na visão bíblica, o papel principal é o de libertador. Já em Urântia, é o de reformador espiritual.
O foco principal sai da liberdade física, de sair do Egito, para uma liberdade da barbárie religiosa. E os milagres, que na Bíblia são o centro de tudo, aqui eles são praticamente deixados de lado. O que importa mesmo é o impacto moral. E o legado deixa de ser o cara que fundou uma nação para se tornar o arquiteto da consciência. É uma virada de chave gigantesca. A fonte que a gente analisou usa umas analogias bem humoradas para resumir isso. O Moisés bíblico é tipo um mago dos efeitos especiais, sabe? O mestre do espetáculo. Já o Moisés de Urântia é descrito como um reformador espiritual anabolizado, totalmente focado em fortalecer a estrutura interna da fé. Então, nessa visão, o trabalho de Moisés não foi um ponto final, mas sim um ponto de partida. Ele construiu a fundação para uma longa jornada de evolução espiritual que ia continuar por muitos e muitos séculos. E essa linha do tempo ilustra essa jornada de um jeito brilhante. Olha só, Moisés dá o primeiro passo, estabelecendo as bases do monoteísmo. Depois vem profetas como Isaías, que refinam a ideia, aprofundam o conceito. Outros profetas avançam mais um pouco até a chegada de Jesus, que expande a ideia de Deus para uma paternidade universal que abraça toda a humanidade. É uma escada. Ou seja, o ponto crucial aqui é que Moisés não entregou um sistema de crenças pronto e acabado. Não, ele construiu a fundação, a base, sobre a qual as gerações futuras continuariam a construir, refinando e expandindo a nossa compreensão do divino. No fim das contas, a gente fica com essa dualidade, né? Herói de lenda ou arquiteto da consciência. Uma visão celebra o espetáculo, a outra a construção silenciosa da moralidade. Qual delas ressoa mais com a nossa busca por significado? A resposta, talvez, revele mais sobre nós do que sobre o próprio Moisés.